Alô, alô, YouTube! Com as eleições municipais chegando, já começamos a ver debates e propagandas para prefeitos e vereadores. Bem, mais ou menos. As mídias dão bastante atenção nos prefeitos, que realmente são importantes. Mas os vereadores, eles acabam sendo esquecidos, ficando de lado. Então vamos ver, para que serve vereadores? Lembra daquele vídeo sobre a divisão de poderes aqui no Brasil? Dá uma olhada se você quiser relembrar. Lá a gente viu que o Brasil está dividido, em 3 poderes: o executivo, legislativo e o judiciário. Também esses 3 poderes, eles podem se aplicar tanto na esfera federal, quanto na estadual e na municipal. Federal, que é lá o presidente, o Congresso Nacional, os tribunais superiores; estadual, que é o governador, os deputados desembargadores; e o municipal é o prefeito e os vereadores. Primeiro, algo que eu sempre me confundia antes. O que é um município? Qual a diferença de município e cidade? Para quem mora em uma cidade, a gente sempre imagina o prefeito e os vereadores cuidando daquela cidade. Mas o município não é só aquela cidadezinha com os prédiozinhos e tal. Ele é formado tanto por uma parte urbana quanto uma parte rural. É claro que depende do município, mas muitos municípios têm uma grande área rural. Cada estado ele é dividido em municípios e dentro do município pode ter essa parte urbana e também pode ter essa parte rural. Então, os vereadores, eles são o pessoal que cuida do poder legislativo dentro desse município. E o que ele faz lá no legislativo? Durante as eleições e campanhas, muitos de vocês já devem ter visto vereadores prometendo hospitais, pavimentar as ruas, melhorar o transporte público do seu bairro, saneamento básico, escolas, espaços públicos, etc. Mas não acredite muito nisso não, porque esse não é tanto o papel dos vereadores. Quem cuida mais disso diretamente é o prefeito. O prefeito, ele que executa as leis das cidades. Ele que cuida da burocracia que vai ter para poder aplicar essas leis. Como, por exemplo, tudo que cuida das leis de trânsito, quem dá multa, quem põe as placas, quem controla, é tudo a burocracia do Poder Executivo. Também no Poder Executivo, o prefeito ele cuida de áreas específicas, como saúde, educação, transporte, trabalho, cultura, meio ambiente, etc. Para cuidar dessas áreas, o prefeito ele cria secretarias. E cada secretaria ele chama então um secretário ou secretária para administrar e dividir esse trabalho com o prefeito. O dinheiro que os municípios recolhem de impostos municipais, ele é usado então para sustentar o governo do município, sustentar os programas e projetos que o governo faz em cada uma dessas áreas, sustentar toda a área burocrática e a área administrativa de cada uma dessas áreas. E então o que sobrou para o vereador fazer? Como parte do poder legislativo, os vereadores são eles que aprovam as leis que então o executivo vai executar depois. O prefeito ele pode vir com um projeto de lei novo, mas são os vereadores que vão ter que aprovar. Por exemplo, muitos municípios fizeram uma reforma da Previdência para servidores públicos municipais. Essa reforma é aquela que a gente já conversou aqui no canal, que fala sobre a aposentadoria das pessoas. Como é na esfera do município, a reforma que eles aprovam é voltada para os servidores públicos que trabalham no governo municipal. Então, apesar de muitos prefeitos estarem trabalhando para fazer essa reforma, são os vereadores que aprovam ou não. Os vereadores também têm um papel de fiscalizar o poder executivo, ou seja, o prefeito. Eles olham se os gastos estão sendo feitos direitinho, se os projetos estão andando, eles fiscalizam as contratações, as compras de materiais, as prestações de serviços, etc. Se acontece de um executivo fazer uma coisa errada, contra a lei, então é o legislativo, com os vereadores, que vão julgar o prefeito num processo de impeachment. Os vereadores também que aprovam o orçamento, ou seja, os gastos da prefeitura. Além de aprovar várias outras coisas também. Além de criar novas leis municipais, os vereadores eles também podem tirar ou alterar leis que já têm. E todo esse processo devem receber, no final, a assinatura de aprovação do prefeito. Ele deve sancionar aquelas alterações ou aquela nova lei. E também, essas leis municipais aprovadas pelos vereadores, elas não podem ir contra nenhuma lei federal ou lei estadual que já existe. Se você está cansado de pagar tanto imposto, ou acha que deveria ter mais, ou de uma maneira diferente, então volte a sua atenção para os vereadores, porque é eles que vão cuidar disso, pelo menos dos impostos municipais. Eles podem criar ou tirar impostos do município. Por isso que é super importante prestar atenção quem você elege, porque pode alterar quanto que vai sair do seu bolso. Também devemos ter cuidado em votar só todos os candidatos de um partido, porque às vezes
pode ter divergências entre os candidatos. Um candidato pode ser mais radical do que você pensa, ou um candidato pode ter uma ficha suja que você não sabe. Então é bom saber, antes de votar, quem são os candidatos. E para saber, eu sugiro dar uma pesquisada. Eu coloquei no link aqui embaixo no canal, um link oficial onde você vai poder ver, usando os filtros, todos os candidatos do seu município. E aí você escolhe alguns e pode pesquisar no Google mesmo o nome deles, ver o histórico deles, as propostas, as ideias que eles têm, o que eles defendem ou não. Um vereador, ele é eleito por 4 anos, podendo ser reeleito quantas vezes quiser. Muitos acabam querendo subir na política, indo para outros cargos mais altos. O salário deles varia muito, depende do tamanho do município e quanto dinheiro o município tem para gastar com eles. E os vereadores, eles são eleitos usando o sistema proporcional. Esse sistema é aquele que nós já falamos aqui também, que você pega todos os votos e distribui para os partidos de acordo com a porcentagem de votos que eles conseguiram. Aí então o partido distribui entre seus candidatos. Ou seja, mais ou menos nesse sistema nós damos o voto para um partido. Para saber mais detalhes sobre esse sistema proporcional, que não é só o sistema para vereadores, mas também como deputados estaduais e deputados federais, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu já fiz, explicando mais direitinho. Aproveita e já dá aquele joinha nesse vídeo, compartilha, se inscreve, clica naquele sininho, isso ajuda bastante, sério. Canais de educação política aqui no YouTube são meio que esquecidos pelo algoritmo. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, ainda mais nessa época de eleição, que é a época que as pessoas mais devem ver vídeos de política. Eu tenho uma playlist com temas diversos sobre eleições. Pode dar uma olhada e pode compartilhar com o pessoal que você conhece também. Voltando para vereadores, quantos vereadores tem em cada município? Aí depende da população daquele município. Pode variar de 9 até 55 vereadores. No Brasil, nós atualmente temos mais de 5.000 municípios diferentes, cada um com a sua própria Câmara Legislativa com seus próprios vereadores. Para um vereador fazer campanha, ele pode usar o dinheiro dele mesmo, de doações que ele recebe de pessoas, ou ele também pode receber um dinheiro que o partido disponibiliza. Esse dinheiro o partido tem de doações, mas principalmente do fundo eleitoral. Esse fundo é um dinheiro público direcionado para os partidos para eles gastarem nas suas campanhas durante as eleições. Quanto mais um partido tem deputados no Congresso Nacional, mais dinheiro ele vai ganhar do governo para poder fazer sua campanha nas eleições municipais, estaduais e federais. Mas isso já é uma história para um outro vídeo. Por enquanto é isso aí. Deixe seus comentários aqui embaixo sobre possíveis dúvidas que vocês têm sobre eleições municipais. Vamos nos falando e até a próxima!